Ô, João, eu queria muito que você contasse um pouco mais o que a Bertolli Ambiental faz. Eu acho que é importante isso para inspirar outras pessoas. Eu tenho vários conhecidos, vários amigos que trabalham na parte ambiental. E de cara, sem dúvida, você pode inspirar, mostrando o crescimento, como se desenvolveu essa empresa de engenharia. Mas eu queria contar um pouco de um caso meu, só para você entender que essa questão de falta de profissionalismo ainda tem muito. Vou dar um caso meu. Quis apoiar um produtor no Mato Grosso do Sul que queria captar a água para fazer uma irrigação. E a gente foi no riacho dele e falou: Fernando, será que aqui tem água suficiente? Eu falei: vamos ter uma média, a gente não consegue ter uma ideia exata, mas a gente tem uma prévia e entende a partir disso. E aí a gente foi lá com uma trena, um pedaço de galho, aprofundando para medir. E a hora que a gente estava lá na beira do rio, o gerente da fazenda que estava comigo falou: pula na água. E deu um salto, pulou no rio. E falou: olha ali que estava do seu lado, do meu lado, assim, do lado do bolso da calça, uma jararaca, pronta para dar o bote. E aí a gente pensou, eu falei assim: ó, já que a gente está dentro do rio, vamos medir aqui dentro que a precisão vai ser maior. Cara, você teve muita sorte. Mas é uma total falta, a gente quer ajudar, a gente quer fazer o melhor, mas tem profissionais para isso, tem profissionais que ajudam o produtor a buscar algo que é para o próprio crescimento sustentável da fazenda, para ele poder se garantir baseado nas leis, baseado em fundamentações. Então, se você puder contar um pouco como que surgiu a Bertolli Ambiental, já vai ser de grande ajuda. Cara, vamos começar então pelo contexto, né? Eu sou engenheiro ambiental de formação e antes de eu ser engenheiro ambiental, eu sou filho de professores e empreendedores. Por que eu digo isso para você? Meus pais, meu pai ele é geógrafo e minha mãe é bióloga. E eles sempre foram professores da rede estadual de ensino. Num determinado momento da minha vida, quando eu tinha acabado de nascer, meu pai resolveu empreender. Ele comprou uma escola de informática. Lá por 1993, mais ou menos. 1992, 1993. E, cara, e nessa época, computador era uma coisa nova, né? Aquele negócio que, era a nova máquina de escrever. A galera estava começando a difundir um pouco dessa tecnologia. E meu pai comprou uma escola com um sócio. Essa escola acabou dando certo, ele conseguiu ganhar um pouquinho de dinheiro, ele comprou uma maior, aí nós mudamos de cidade, fomos para Auriflama, no interior de São Paulo. Aí ali ele conseguiu andar alguns degraus mais um pouquinho maiores, e aí ele chegou o momento que ele falou assim: vou arriscar, vou para Rio Verde, Goiás. Era uma cidade que estava começando a ter uma expansão maior, né? Estava começando a ir muita indústria para aquela região do Brasil. E ele arriscou, ele foi para lá. Ele foi para lá, levou a mulher, levou os 2 filhos, eu e meu irmão, e começou. E foi a escola de informática, foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo. E na hora que eu acho que ele estava no auge dele, veio uma coisa que ninguém contava. Em 2002 começou as pessoas a terem fácil acesso à internet em casa. E você imagina, quem tem escola de informática, eu acho que você, sem querer te chamar de velho, Fernandão, mas eu acho que você deve ter feito curso de Word, Excel, PowerPoint. Eu também fiz, cara. Eu também fiz quando era pequeno, né? Nós somos da geração pré-internet ainda. Para essa molecada, se eu pegar meu sobrinho ou meu filho Pedro, que a gente estava falando antes de começar, né? Ele não vai fazer curso de informática, porque meu filho, ele tem 9 meses de idade, ele já passa o dedinho na tela do celular, cara. É bem isso. Então, a molecada com a internet hoje tem acesso à informação muito rápido. Ninguém precisa fazer um curso para aprender a mexer no Word, ou um curso para fazer no Excel. Claro que você pode fazer para adquirir uma proficiência maior e masterizar aquele software. Mas um negócio que era promissor teve um obstáculo que colocou em xeque. Colocou em xeque tudo que meu pai construiu. Praticamente a vida inteira. E meu pai não conseguiu superar essa barreira. E ele acabou quebrando, a escola acabou quebrando,
ele vendeu a escola e voltou para o interior de São Paulo e teve que se reinventar, voltar a ser professor. E nisso, como que isso impactou sobre mim? Isso foi lá por 2003, 2004, eu tinha meus 13, 14 anos, estava naquela fase de formação de adolescente, a gente passou por uns perrengues financeiros bem barra pesada, e a partir disso criou um certo trauma na cabeça dos meus pais, no sentido que eu fui criado para ter estabilidade financeira. No sentido de, cara, vai lá, faça faculdade, depois mestrado, depois doutorado. Evite riscos. Evite riscos. Evite riscos. Faça mestrado, faça doutorado, passe no concurso público e vá dar aula na universidade pública. Ou então vá dar aula numa universidade particular que seja, mas evite riscos. E dentro de mim, pelo contrário, eu queria ser, digamos assim, queria ter um salário bom e ter estabilidade. Claro, quem não quer isso? Mas tinha um tio meu, cara, que era engenheiro químico e ele era gerente de plantas industriais, trabalhou em várias multinacionais e, tipo, ele era meu herói. Aquele cara lá, pra mim, ele era sensacional. E ele era meu espelho. Então, quando eu era adolescente, alguma coisa me despertava mais no mercado privado do que em si na estabilidade, no mercado setor público. No setor público. E aí, cara, quando eu terminei a minha faculdade, Fernandão, beleza, catei meu diploma, vou trabalhar. Meu sonho era ir para o setor privado, vou sair para multinacional. Tá, e aí? Saí, diploma na mão, não consegui emprego em lugar nenhum. Fazia entrevistas, até hoje nunca passei em uma entrevista. Que bom, né? Que bom. Nunca passei em uma entrevista de emprego, cara. E isso é um fracasso meu, digamos assim. E quando eu estava no momento que eu tinha acabado de me formar, fazia uns 6 meses, estava parado de casa, precisando trabalhar, precisando de dinheiro, chegou um cara e me falou assim, você é engenheiro ambiental? Eu falei, sou. A gente tem uma cooperativa de trabalho. Aí eu falei, cooperativa de trabalho? Como que isso funciona? Você entra como cooperado, você vai ser engenheiro ambiental da cooperativa, você não vai ter salário. O que você vender, a cooperativa ganha uma porcentagem e o resto é seu. Falei, cara, eu tô em casa, não tô fazendo nada, vamos embora. Excelente. E coincidiu de eu aceitar essa oportunidade e em 2014 o governo federal implantar uma ferramenta que chama Cadastro Ambiental Rural, CAR, que vocês devem conhecer aí, que é um documento que ele é como se fosse um imposto de renda ambiental da propriedade. E, cara, eu tava lá, apareceu essa oportunidade, eu agarrei e comecei a fazer, sabe? E comecei, assim, fazer um por mês, cobrava 300, 400 reais, era meu salário. Não era meu salário, eu tinha dado a parte da cooperativa. Mas era o que eu ganhava. Mas eu tava lá todo dia, das 8 da manhã até as 5 da tarde, independente do salário, eu tava lá, porque eu achava que se eu ficasse na minha casa, a oportunidade não ia passar por lá. Era isso que motivava? Era isso que motivava, porque não deve ser fácil ganhar 300 por mês, mesmo sendo um começo. O que motivava? O que me motivava a estar lá era, digamos assim, era vontade de fazer alguma coisa da minha vida, mas não vou falar para você que era motivador ganhar 300, 400 reais por mês. Não era perrengue, era pesado. Só que eu não tinha outra oportunidade. Eu acho que a necessidade faz o homem. No momento, eu não tinha outra oportunidade, entendeu? Ainda continuava mandando currículos, só que não conseguia ter êxito no mercado privado, em adentrar em outra empresa. Aí comecei de um cargo a fazer por mês, comecei a fazer 2, 3, 4. Aí, sempre tentando dar o meu melhor. Os produtores começaram a gostar um pouco de mim. Aí comecei a fazer 4, 5, 6.
E aí, nisso, eu fiz um pouquinho da minha cartela de cliente. E aí, o pessoal na cooperativa começou a olhar e falou, o moleque ali, ele trabalha bem, cara. Pô, vamos começar a considerar ele para as coisas. E aí, eu comecei a entrar, digamos assim, um monte de barco furado também, Fernandão. Tipo, ó, a gente tem que ir lá em Aras, ver um assentamento sem terra, aquele seu negócio de agroecologia lá, vai dar super certo para você. Chegava lá, era uma zona, não dava nada certo. Tipo, eu pagava o combustível do meu bolso para ir para lá. Mas ia, cara, tava no meio, tava querendo. E aí até que cruzaram-se os destinos e eu tive a oportunidade de me encontrar com o mercado de irrigação. Numa época onde que o mercado estava começando, 2014 para cima, a irrigação estava começando a ser cogitada aqui no Vale do Paranapanema. Aí eu aprendi a fazer um licenciamento ambiental, né, que é o TORGA de captação de recursos hídricos, que é um licenciamento que dá direito ao produtor rural pegar água no rio. E eu aprendi a fazer aquilo lá, ligando, enchendo o saco dos técnicos do DAI, porque na cooperativa não tinha outro engenheiro ambiental antes de mim, então eu não tinha um mentor para me ensinar a fazer. Então, era tudo baseado, pesquisava muito na internet, ligava para os técnicos do DAI, enchia o saco, falava, cara, me ajuda, preciso. Pegava o carro, ia lá na agência, dava meus pulos. Aí eu consegui fazer a primeira, deu certo, segunda, terceira, quarta, e entrei nesse mercado de irrigação. Foi aí que eu comecei a ter contato com os produtores maiores um pouquinho aqui do Vale do Paranapanema. A cartela de cliente foi crescendo, aí veio o primeiro baque na minha carreira, em 2018, a cooperativa que eu trabalhava, ela tinha um contrato muito grande de ATER, que é Assistência Técnica e Extensão Rural, para assentamentos rurais. Não tinha nada a ver com a minha consultoria ambiental, que era um braço da cooperativa. Mas o contrato principal da cooperativa, que mantinha ela de portas abertas, era esse de ATER. Trocou-se o presidente no Brasil e a política nova de governo não era de interesse dela continuar com os contratos de ATER. E cortou o contrato de ATER com a cooperativa que eu trabalhava. E aí a cooperativa não tinha mais como caminhar com suas próprias pernas. E aí, cara, eu me vi com um monte de produtor, com um negócio andando, com um monte de produtor para atender, com uma cartela de cliente ali esperando o retorno meu. E eu meti a cara. Eu abri a Bertoli Engenharia Ambiental. Começou eu, um estagiário que trabalhava comigo na cooperativa. Eu trouxe ele junto comigo. Peguei o cartão da minha mulher emprestado para comprar equipamento, comprar computador, comprar coisas. Comprei o cartão do meu cunhado para comprar drone, comprar equipamento em si. E a gente começou, cara. E hoje nós estamos aqui 2 anos depois, não 1 ano e meio depois, quase 2. Nós já somos eu mais 2 engenheiros e um biólogo. Todos eles que eu emprego, e uma empresa que está trabalhando bastante na região do Vale do Paranapanema, levando engenharia para o mercado, para as propriedades rurais. E se você me perguntar hoje, a Bertoli começou fazendo outorga, mas o que é a Bertoli hoje? Como que você define a Bertoli? Que foi uma pergunta sua, né? A Bertoli hoje ela é uma empresa que eu costumo dizer que ela traz projetos de engenharia para implantação de novas tecnologias. Quando eu falo isso parece uma coisa carimbada, mas é que eu carimbo na cabeça dos meninos. Por quê? Porque a gente não vende papel, cara. Eu tento vender solução pro cara, sabe? Se o cara está comprando uma irrigação, para muitas pessoas pode ser só mais uma irrigação, mas às vezes para o cara é a compra da vida dele ali dentro da propriedade. E ele não sabe nada de irrigação, ele não sabe nada do melhor GPS para ele ter um trator, ele não sabe nada disso. Ele precisa de um cara que dê segurança para ele, que ele está fazendo a compra certa, que ele está fazendo a coisa certa. Porque é um investimento muito grande para ele. Então a gente tenta ser esse cara lá que fala assim, olha, tem tanto de água aqui no rio, pode colocar o teu empreendimento que vai dar certo. Ou olha,
esse aqui é o melhor GPS para você pôr no seu trator. Vai dar certo no teu plantio, vai dar certo na tua colheita. A gente não vende a tecnologia em si, mas nós vendemos a segurança para ele deitar no travesseiro e falar assim, opa, tô fazendo o investimento certo. Então, João, quantas lições dá para tirar disso? A primeira, é bom contar com a sorte. Eu estava lendo uns tempos atrás o livro do Flávio Augusto, dono da WhatsApp, que ele conta que se ele foi fazer uma entrevista, o tio dele falou para ele bastante, para ele poder ir para uma multinacional, e o gerente que foi fazer a entrevista, praticamente estava tudo certo, falou, não é para você isso, e a partir disso começou as coisas se desenvolverem. Eu acho que acontece várias coisas na vida da gente, a gente tem que sempre saber tirar o lado bom disso, sempre tem um lado positivo, e o lado positivo disso foi poder te dar a possibilidade de empreender. Eu pude falar isso em outro episódio, que ter um bom salário atrapalha o funcionário a empreender, porque você estagna, você fica estabilizado, isso torna isso mais difícil, e esse processo que você fez de pegar algo e se desenvolvendo, tendo essa persistência, com baixo salário no começo, mas a persistência de crescimento, apresentar agora uma solução, fazer crescer mais, teve outra diversidade, não se preocupa, eu vou fazer disso uma coisa boa, vou criar o Bertolli Ambiental. E que bom que você está dando esse exemplo, dava para a gente ficar aqui um bom tempo falando só disso, mas o que me impressiona mais é isso, como que de algo que você criou, estava criado ali na cooperativa, e do nada vou criar algo diferente, vou criar uma empresa de engenharia que vai dar suporte às soluções para novas tecnologias. Como foi esse processo? Foi num clique? Você já estava com isso na cabeça? Cara, na verdade não, Fernandão. Cara, eu gostaria de falar para você, Fernando, eu sempre tive isso planejado, mas não, nunca foi. Isso surgiu de uma adversidade, porque quando eu entrei no mercado de meio ambiente para produtor rural, poucas empresas faziam isso. Não no Brasil, nem no estado de São Paulo, mas na região onde eu estava, no Vale do Paranapanema. E, naturalmente, cara, com o decorrer do tempo, isso foi se expandindo. Várias outras empresas começaram a fazer também. E aí, o que começou a acontecer, cara? Eu comecei a ter uma concorrência bem acirrada. E eu percebi que eu vendia papel. Sabe o que é vender papel? Por exemplo, o cara precisava de um licenciamento. Ele ligava para mim, eu ia lá e entregava o papel do licenciamento para ele. E boa. Algo que poderia ser automatizado. Automatizado. Algo que, digamos assim, não tem uma importância maior. E quando você vende papel, cara, no mercado de engenharia, quando você vende uma planta, quando você vende um documento, você cai no varejo. O que é cair no varejo? Tipo, se eu oferecesse um licenciamento por R$5.000, o meu concorrente vinha e oferecia por R$4.500. Se eu oferecesse por R$4.500, ele vinha e oferecia por 3. E quando a guerra do varejo ela é muito injusta, porque ela vira uma guerra por preço. Então, chegou um momento que eu falei assim, cara, a gente precisa se reinventar, a gente precisa inovar. A gente tem que parar de vender papel. Se eu vender outorga pela outorga, meu concorrente também faz isso aí. Vai vender mais quem vender mais barato, e quem vende mais barato não necessariamente vende bem, né? Eu tenho alguns exemplos, só para corroborar com isso, que várias vezes a gente se depara. Quantas vezes, recentemente, não vou citar nomes aqui, mas eu te liguei, João, me ajuda aqui. E a pessoa fala, não, tem um conhecido que faz 6 meses, tem uns que faz 1 ano, tem outros que faz 2 anos. Mesmo sendo papel, muitas vezes a pessoa não entende o processo e fala que vai fazer e não faz. Mas é igual você falou, muitas vezes as referências é o preço. E se a gente ficar no preço, ficar em algo que seja um papel, algo que possa ser automatizado,
Então, você buscou solução. Sim, demais. E está aí hoje. Foi que a gente buscou, como que eu vou te dizer, Fernando? O cara que ele vai atrás de uma... Vou dar o exemplo que a gente está falando bastante de outorga, mas o cara que ele vai atrás da outorga, no subconsciente dele, ele quer um papel para dar entrada no banco e conseguir adquirir o direito ao financiamento e comprar a sua irrigação. Só que tem umas perguntas que ninguém faz para o cara. Por exemplo, que eu gosto bastante quando o cara chega e me liga e fala assim, quanto que é a outorga? Eu falo assim, calma, deixa eu te perguntar primeiro. Quanto de água que tem no teu rio? Aí a conversa já fica meio muda, porque o cara não sabe. Como você vai fazer para captar essa água? Você vai colocar uma bomba submersa? Você vai precisar abrir uma valeta para fazer um canal de chamada? Você vai precisar cortar a árvore para implantar a tua irrigação? Você vai precisar intervir em EPP? Aí você vê que o processo ele é muito mais complexo do que você vender um papel. Então, a gente começou a analisar o problema como um todo para oferecer uma solução maior. Só que para isso, o João Gabriel não consegue fazer sozinho. Eu tenho minhas limitações pela minha profissão. Foi aí que eu trouxe um engenheiro civil para dentro da empresa, foi aí que eu trouxe um engenheiro cartógrafo, foi aí que eu trouxe um biólogo. Porque aí eu tenho um time que eu posso chegar na propriedade do cara e falar assim, cara, a solução é essa, você precisa disso. Pô, aí eu já parei de vender papel, aí eu estou vendendo solução. Aí o meu valor no mercado, eu saio do varejo. Por quê? Eu consegui um pouco do respeito dele pela minha parte técnica. Ele vê valor, ele não vê mais preço. Então, essa diversidade de sair do varejo foi o que trouxe a gente, foi o que fez a Bertoli sair de uma empresa, de um profissional e um estagiário, para uma empresa de engenharia em si, se transformou em uma empresa de engenharia. Então, essa questão, essa sugestão que você está falando de fazer pergunta, de perguntar. Então, quando um profissional liga, quando chega um produtor e você já oferece de cara que seja, e você não faz uma pergunta para entender o que realmente o produtor precisa, porque muitas vezes essa é a questão, você pode vender um papel, e isso pode ser fácil, pode ser um custo menor, entrar numa guerra, mas quando você começa a perguntar, você começa a entender, você, além de tudo, além de fugir da zona comum, você realmente está ajudando ele. Exatamente. Porque muitas vezes é isso, tira aqui, mas às vezes não tem água, às vezes isso não é sustentável, ou às vezes há algo que depois pode gerar uma multa para ele. Mas independente disso, acho que todos os profissionais, eles têm a possibilidade de perguntar mais. Realmente querer entender do outro lado, seja você empreendedor, seja funcionário, da outra pessoa que você está vendendo, o que ele realmente está precisando. Às vezes o que ele precisa não é nem do seu produto. Se você não ajuda as pessoas, eu acho que não tem sentido. Eu acho que você deve utilizar o que você aprendeu, as suas capacidades, as suas habilidades, para tentar transformar um pouquinho o local que te rodeia, né? E levar um pouquinho de solução, de ajuda para outras pessoas. Isso faz toda a diferença, porque aí você começa a ter foco na pessoa, né? Eu não cheguei nessa fase ainda, mas eu gosto muito de seguir o Caíto Maia, que é o fundador da Chili Beans, e ele disse que quando ele parou de se preocupar com dinheiro, começou a se preocupar com pessoas, o dinheiro começou a cair do céu. Quem sabe eu chegue lá ainda. Mas eu acho que já está acontecendo e você, na forma humilde, aí não está compartilhando. É nada. Mas é isso, eu acho que o foco de tudo são as pessoas. Então, se a gente quer entregar algo a mais, é algo a mais sabendo o que a pessoa precisa. Seja agilidade, seja um conteúdo a mais. Então, é interessante que tudo isso, né, apesar de não ter sido planejado, acho que é uma excelente construção, uma excelente sugestão para qualquer profissional. Enfrentar essas dificuldades, saber superar elas e tirar as lições boas das coisas ruins. Sempre tem uma porção boa da coisa ruim. Seja não passar num
numa entrevista. Parabéns. Que bom. Seja num funcional, que já estava funcionando na cooperativa, porque isso vai trazendo... E outro ponto que eu estava esquecendo de comentar, para reforçar, é que o tempo todo você estava no mercado, se expondo, seja ganhando o que fosse, o tempo todo ativo, indo atrás, se expondo, porque quem não é visto, não é lembrado, e muitas vezes a gente acha que é um profissional excelente, mas está parado, está no lugar, no canto, ninguém vai te achar. É verdade. E, Fernando, eu estava viajando esses dias com um dos meninos aqui, e eu falei para ele, eu falei assim, cara, a gente estava batendo um papo, filosofando, e eu falei assim, cara, se tem uma coisa para você ensinar o teu filho, enfia na cabeça dele, ensina esse menino a ter coragem. E eu vejo muita gente que tem um potencial gigantesco, mas parece que falta um empurrão, falta você dar um grito no ouvido do cara, sai da zona de conforto, sai, precisa expelir o cara dali, porque é um cara que você vê que tem um potencial gigantesco, é um cara que você vê que o mercado ia abraçar esse cara de braços abertos, e o cara, às vezes, ele fica retraído ali com medo. Fica, mas e se eu for e não der certo? E se... o cara ficou inventando um monte de desculpas para ele. Cara, você pode ter certeza, uma coisa que vai acontecer é não dar certo. Em algum momento, não vai dar certo. Em qualquer situação, independente de onde você estiver agora. Exatamente. Mas eu acredito muito no longo prazo. Se você não parar, fizer 1% todo dia, pensa no poder disso no montante de uma vida. Né? Nossa, infinito, 1% por dia. 1% por dia, imagina, o que a gente quer às vezes, ter as coisas a curto prazo. Eu vi uma publicação que você postou recentemente, você foi numa fazenda, eu não me recordo o número de avocado? Cultura. De avocado, isso. Eu achei sensacional, demora 7 anos, né, para começar a produzir. É isso, e começa a produzir bem mesmo, se eu não me engano é com 12 anos, tinha plantas com 40, e aí você se depara, a hora que eu olhei aquilo, falei, caramba, alguém plantou para colher 40 anos depois. Foi colhendo no caminho, foi colhendo, e ele continua plantando o tempo todo. E eu gosto muito de atleta, eu admiro muito atleta de alto nível, e, cara, para você ter uma noção, Michael Jordan, ele demorou 7 anos como profissional para ganhar o primeiro título dele. O Michael Jordan, que ele é o maior astro do basquete de todos os tempos, que era abençoado por Deus. Deus colocou a mão nele e falou assim, esse cara vai jogar basquete. Se esse cara que era abençoado, ele demorou 7 anos para ganhar o primeiro título, imagina a gente que é mero mortal, né? Mas o cara não desistiu. Quando eu estava no meu primeiro ano, eu cheguei para um consultor amigo meu, Leonardo Ripo, lá de Assis, e isso ficou muito gravado na minha memória, eu não sei nem se ele sabe disso. Mas um dia a gente saiu, ele trabalhava em outro lugar, a gente saiu para ir ver um trabalho em conjunto. Aí eu falei, a gente parou num posto lá, começou a conversar, eu falei, cara, eu vou largar isso aqui, bicho. Não tá dando retorno nenhum para mim. Eu tô só me ferrando aí, não ganho nada, e o retorno tá muito baixo. Ele olhou pra minha cara e falou assim, viu, há quanto tempo você tá no mercado? Eu falei, 1 ano. Ele deu uma risadinha assim, e falou assim, João, para você começar a ser considerado, no mínimo 5 anos de trabalho duro. A partir disso, você vai formar a sua carteira de cliente. Se você tiver paciência para esperar passar mais 4 e não desistir, quem sabe, as coisas comecem a dar certo. E, cara, isso ficou na minha cabeça. Não é fácil seguir isso. Não é fácil você falar assim, eu vou investir no longo prazo. Vou começar a minha empresa hoje para ela dar certo daqui 5 anos. Se você parar para pensar, só louco faz isso, né? Mas quem move o mundo são os loucos mesmo. É quem acredita. É isso aí. Então eu acho que você tem que significar, acordar de manhã e falar o que eu quero. Isso é importante para mim? Eu quero. E esquecer de
desse romantismo de empreendedorismo. Eu acho que é um estado de espírito. Você fala assim, eu quero realizar, eu quero. Eu acho que começa daí, cara. Não tem mais nada o que falar. É só curtir. E quem gostou disso, acho que isso pode ajudar outras pessoas, compartilhar. Sem dúvida, eu mesmo vou compartilhar com várias pessoas que eu acho que tem que entender um pouco mais desse processo de uma empresa e também da parte ambiental, de profissionais que pensam no cliente. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por esses ensinamentos. Obrigado por ter aceitado o convite. Que isso, cara. Eu estou à disposição. Contei um pouquinho da história da Bertolli. A gente está à disposição para ajudar vocês. Quem quiser entrar em contato, tiver com alguma dúvida de mercado, de meio ambiente, precisar de ajuda, eu tenho um network muito grande com outros profissionais da área, a gente se ajuda muito, trabalha junto, a gente gosta muito de estar no meio dos outros profissionais da área, porque a Bertolli hoje, ela só é a Bertolli porque existem parcerias e gente que gosta de trabalhar junto com a gente, como é o caso de vocês, de outros consultores. Então, a gente está aí para ajudar, cara. Independente de qualquer coisa, eu acho que isso só engrandece. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos que participaram aqui. Foi muito boa essa conversa, como todas as outras. Todas me acrescentaram muito. Espero que tenham acrescentado para vocês também. Até mais, e aqui a gente finaliza a nossa primeira temporada.